Bom dia pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu preparei um tema que é muito falado e muito, como que eu posso dizer assim, mistificado, vamos dizer assim, que é o tal do planejamento, tá? Então, assim, a gente vê falar muito de planejamento em todo lugar, com todo tipo de tema diferente, por vários tipos de pessoas. E uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer é que ele vem assim exemplificado de uma maneira mais gigantesca ou de um negócio às vezes muito complexo, o que dificulta muitas vezes a gente que tem ali um pequeno negócio, uma média empresa, que muitas vezes nem tem todo esse planejamento tão elaborado. A gente acha que isso é um negócio de outro mundo, que eu preciso muitas vezes contratar uma consultoria, que se eu não tiver uma consultoria eu não consigo fazer um planejamento. Então a ideia hoje é assim, é mostrar para vocês que a gente comete alguns erros, principalmente que eu vou separar esse tema em dois vídeos, vou separar o vídeo de hoje em relação aos erros principais que a gente comete na hora de fazer um planejamento, e depois vou trazer para vocês como que a gente pode fazer para conseguir elaborar um planejamento de forma simplificada e efetiva. Porque eu sou defensora da simplicidade, né? Como assim? Eu acredito que tudo dá para ser feito da maneira mais simples possível para que ela seja prática e aplicável. Acho legal aqueles planejamentos, aquelas DREs lindas e maravilhosas que a gente vê. Acho lindo, é incrível. Mas é um mundo assim um pouco distante para quem tem um negócio pequeno, para quem tem um negócio inicial. Então, vamos simplificar as coisas para que a gente possa não deixar de aproveitar uma ferramenta tão incrível e assim que dá tanto resultado, só porque a gente acha que ela tem que ser uma coisa linda, maravilhosa, perfeita e incrível. Então, a ideia é essa, é a gente simplificar todo esse processo de planejamento. Então, eu separei aqui para a gente hoje 10 principais erros que a gente comete na hora de fazer o planejamento. Tá? Então, para a gente justamente poder se identificar nesses erros e no final, assim, escolher pelo menos um ou dois para a gente parar de errar nesse ponto. O primeiro erro que eu separei aqui para a gente, que é o mais comum, tá? Eu peguei aqui dos 10 que eu separei, eu peguei aqueles que mais acontecem. Então, assim, aquele que a gente mais vê quando a gente vai para os atendimentos, quando as pessoas fazem os treinamentos, é o que eu mais encontro. Então, o primeiro deles, por mais óbvio que pareça, é extremamente comum, que é o não fazer. Ou seja, a maioria das pequenas e médias empresas cometem o erro de não fazer o planejamento, tá? E esse número ainda é maior nas pequenas. As médias ainda é um número gritante, porém é menor do que realmente as empresas pequenas. Porque o que geralmente acontece? Na maioria das vezes, quando se começa um negócio pequeno, a gente não começa com grana, a gente não começa com um estudo de mercado, a gente não começa com aquele negócio todo estruturado. Por que a gente geralmente se começa um pequeno negócio? Se começa um pequeno negócio por necessidade. Então, geralmente, ou eu preciso de ter algo mais flexível e eu acabo criando um negócio, ou a pessoa ficou desempregada e começa a vender uma coisa ali, dali a pouco aquilo vai tomando proporções maiores e aquilo acaba virando um negócio. Muitas vezes, falando de mulheres, às vezes as mulheres se tornam mães e já não dá mais para ter aquela carga horária que a gente tem de 8, de 10 horas fora de casa. Então, a gente começa a criar um negócio para a gente poder ter essa flexibilidade. E muitas vezes por pura e simples necessidade. Como assim? Eu entendo que eu posso fazer alguma coisa que me dê mais dinheiro do que um CLT que eu trabalho 8 a 10 horas por um salário mínimo. Então, a maioria dos pequenos negócios, pelo menos aqui no Brasil, no nosso país, ele começa dessa forma. Ele começa por uma necessidade e, na maioria das vezes, é uma necessidade de fazer uma renda extra, de fazer uma renda maior. E aí, quando eu tenho aquele negócio como uma renda extra, aquilo começa a crescer, aquilo começa a gerar demanda, se eu tenho um produto legal, se a minha qualidade é boa, se eu tenho, por exemplo, a habilidade de fazer vendas, de fazer clientes. Então, são vários fatores que podem contribuir para o crescimento desse negócio que antes era uma renda extra. E aí, essa renda extra começa a tomar uma parte do tempo do seu CLT, vamos dizer assim, né?
E aí você começa a pensar, beleza, e agora o que eu faço? Eu paro e vou tocar o meu trabalho, ou eu largo meu trabalho e vou tocar o meu negócio, ou eu contrato alguém para me ajudar e eu continuo no meu trabalho. E aí é a hora que vem as incógnitas na nossa cabeça e a gente começa a fazer conta. E quando a gente começa a fazer conta, é quando a gente consegue tomar a decisão de falar assim, não, se eu tiver mais horas dedicadas ao meu negócio, eu vou conseguir ter uma rentabilidade maior do que trabalhando 8, 10 horas para outra pessoa. Como CLT, que às vezes é um trabalho de base, que você ganha um salário mínimo, um salário e meio, enfim, sai de casa cedíssimo e chega tarde da noite para ganhar um salário e meio. Então é nessas horas que começam os pequenos negócios propriamente ditos. E aí, como ele começou de uma necessidade, geralmente não tem caixa, e nessa hora, o que acontece? Você largou o CLT para tocar integralmente o seu negócio, então aquilo começa a ser a sua principal fonte de renda. Então, às vezes, aquele dinheirinho que sobrava, ele já não sobra mais porque ele precisa servir de forma integral para a sua renda familiar. E aí não sobra caixa, muitas vezes a margem fica comprometida nesse estágio, e aí é onde você tem a preocupação e a necessidade urgente de aumentar vendas. E aí é onde você começa a colocar tempo, energia, estratégia, para poder aumentar as suas vendas, para aumentar o seu faturamento. Aí começa a surgir outro ponto. Eu aumentei as vendas, aumentei o faturamento, porém os custos subiram também. E aí você começa a falar, e vem aquele sentimento de, meu Deus, eu não sei para onde está indo o dinheiro, ou eu estou vendendo mais, mas não estou vendo mais dinheiro, ou eu estou vendendo bem, mas eu não sei onde está indo o dinheiro. Então vem esse sentimento por falta de clareza, por falta de plano, porque o negócio ele foi andando, ele foi crescendo, e ele foi crescendo sem um planejamento. Então a gente vai sofrendo as consequências. E essas consequências, elas vão custando, porque assim, isso vai sugando a nossa energia. Quando vê que você está crescendo, continua crescendo, mas você olha para o negócio, olha para sua conta e você não vê dinheiro lá. Eu mesmo tenho uma amiga que é dona de uma clínica que ela passa por isso desde que eu a conheço. E eu, inclusive, já ensinei algumas vezes para ela, mas sabe quando a nossa cabeça ela é meio teimosa? E é interessante porque, assim, quando eu a conheci, ela tinha um faturamento, se muito, de 10, 15 mil reais. E a desorganização financeira era presente. E o mais interessante de tudo isso é que o negócio dela cresceu exponencialmente. Hoje ela tem um faturamento médio de 125 a 150 mil reais. E a desorganização financeira ainda é presente. Então, o que isso mostra? Isso mostra que, assim, ó, quando a gente coloca energia, coloca todas as nossas ferramentas e o nosso tempo disponível no nosso negócio, ele vai crescer. Porém, se eu não tenho um plano desde o início, eu não aprendo a lidar com o meu negócio, é aquela história. Quem não administra pouco dinheiro não administra muito dinheiro. Então, se eu não estruturo agora, quando o meu negócio crescer de forma exponencial, eu vou ter os mesmos problemas que eu tinha antes, só que agora em proporções muito maiores. Então, antes eu tinha uma preocupação de lidar com dívidas ou com pagamentos de 10 a 15 mil por mês. Hoje eu tenho de 150, ou às vezes de 300, porque você pegou um financiamento, você começa a ter um poder de compra, o banco começa a te emprestar mais dinheiro porque o seu faturamento aumentou, e aí você acaba contraindo mais dívidas, daqui a pouco você tem um faturamento de 100 mil, mas você está devendo 200 mil. Então, essa é a importância do planejamento mesmo quando o nosso negócio é pequeno, porque é muito verdade essa questão de quem não administra pouco, não administra muito. Então, por esse motivo, que o principal e o primeiro erro que a gente comete em relação ao planejamento é não fazer. E principalmente não fazê-lo quando a gente é pequeno, porque a gente acha que não precisa. E aí as consequências são gigantescas, porque se você tem um produto bom, se você tem uma qualidade boa, seu negócio vai crescer, porém seus problemas vão crescer de forma proporcional, ou às vezes até mais do que o seu faturamento. Então, esse é o primeiro erro, e se eu posso dizer para vocês assim, ó, Fran, não sei. Primeiro que a gente tem muito conteúdo gratuito aqui, enfim, na internet. Segundo, vou trazer um segundo vídeo, uma segunda etapa desse vídeo para ajudar vocês a fazerem o planejamento de forma simples. E terceiro, na pior das hipóteses, se você não sabe, faz do jeito que você souber, do jeito que você conseguir, conversa com alguém, mas não deixe de ter um plano, por mais simples que ele seja,
para que você consiga pelo menos um mínimo de organização dentro do seu negócio. Senão, você pode se arrepender daqui a um tempo, porque o negócio cresceu, mas a rentabilidade não cresceu. Vamos lá. Segundo erro, anotei aqui para vocês. Guardar na minha cabeça, tá? É até engraçado, né? Quando a gente lê, como assim vai guardar na minha cabeça? O tal do empreendedor, ele tem um negócio que é esquisito, sabe? Não me tira do meio, não, porque às vezes eu também faço isso, faço bastante. A gente acha que as coisas estão guardadas na nossa cabeça. E realmente elas estão, só que tem um problema. O problema é que quando as coisas estão guardadas na nossa cabeça, para tudo que precisa ser feito, precisa da gente. E essa é justamente a ideia que a gente quer fugir, né? A gente quer criar uma equipe autogerenciável, a gente quer ter uma empresa que ela consiga funcionar de forma autônoma. Então, se eu quero e eu tenho esses objetivos, eu não posso de forma alguma manter informações guardadas na minha cabeça. E aí, esse é um grande erro do planejamento, porque às vezes eu penso assim, ah, beleza, eu não tenho um planejamento no papel, eu não tenho um planejamento documentado, mas eu tenho um plano na minha cabeça. É mentira, sabe? Isso é bobagem. Porque o que está ali na sua cabeça não é um planejamento, é uma ideia de resultado que você quer. E se você não tira isso da sua cabeça e passa isso para o papel, isso é apenas um sonho. Isso não é um plano. Então, passa a ser um plano quando você passa aquilo para o papel. Por mais simples que seja, por mais, como que eu posso dizer assim, ó, por menos informações que tenha, se você não passar aquilo para o papel, não é um plano, é só um sonho, é só uma vontade, é só um desejo. Ah, por exemplo, eu quero faturar esse ano, eu quero fazer 200, 300 mil de faturamento esse ano, ou eu quero fazer 1 milhão de faturamento esse ano. Se isso não está no papel, se isso não está estruturado, documentado, bonitinho, isso é só um desejo, é apenas um sonho. A gente pode dar a sorte de atingir? Pode, porque a gente geralmente trabalha bastante, né? O tal do empreendedor, do pequeno empreendedor, se tem uma coisa que ele sabe fazer é trabalhar. Então talvez a gente chegue lá. Só que aí acontece aquilo que eu comentei no erro anterior com vocês. A gente chega com um volume de trabalho maior, com um volume de faturamento maior, porém com uma rentabilidade menor. Então eu trabalho mais, eu ganho mais, porém não me sobra mais. Às vezes me sobra até menos. E aí é onde bate aqueles sentimentos que todo mundo que é dono de empresa já sentiu na vida, que é aquela incerteza de falar, cara, será que vale a pena? Será que tudo isso que eu estou fazendo vale a pena ser feito? Acho que eu vou desistir, vou chutar o balde, vou trabalhar para alguém. Né? Se você é empreendedor e nunca sentiu isso, você está empreendendo errado. Ou tu já começou a empreender com dinheiro, né? É diferente de quando a gente começa por necessidade. Então não acredite nisso, nesse negócio de falar, ah, tá aqui na minha cabeça. Isso é bobagem, isso é desculpa que a gente dá por preguiça e por incompetência de passar um plano para o papel, para que isso possa, inclusive, ser discutido com outras pessoas, por mais que seja você e mais uma pessoa, ou você e um cônjuge, aquilo precisa sair da sua cabeça para ser discutido com alguém, para ser discutido com o restante da equipe, para que as pessoas possam pensar junto, dizer o que está certo, o que pode dar certo, o que pode dar errado. As pessoas têm ideias que são diferentes da nossa. Então a gente precisa sim compartilhar esse plano, tirar ele aqui da minha cabeça. Terceiro erro, não seguir o planejamento porque ele não está perfeito. Então, como assim? Ah, às vezes eu saí do estágio de, beleza, a Francine falou que eu não posso deixar na minha cabeça, tirei da minha cabeça, passei pro papel. Mas, isso eu já caí várias vezes, tá, gente? Isso aqui é aquelas bobagens da gente falar, ah, perfeccionismo, não sei o que, pura bobagem. E aí a gente tira da cabeça e passa para o papel. Só que a gente olha para o papel e a gente não tem aquele sentimento de que está perfeito, sabe? A gente fica com aquele sentimento de que está faltando algo. E realmente está. E na verdade, sempre vai estar. Por mais lindo e maravilhoso que você faça o seu planejamento um dia, por mais que você pague alguém para fazer um planejamento incrível para você, ele sempre vai estar incompleto. Por quê? Porque um plano, ele é um plano. Ele não é uma certeza, ele é um conjunto de ações para te ajudar a chegar em um objetivo. Porém,
a gente tem incongruências no meio do caminho, a gente tem coisas que acontecem no meio do caminho que elas, de alguma forma, elas podem não estar previstas. Vamos pegar o exemplo que a gente teve recentemente da pandemia. Tem empresas que tinham planejamento. Quem é que previu uma pandemia? Ninguém previu uma pandemia. Há quantos anos não se viu uma pandemia? Então, esse é um exemplo de coisas que podem acontecer que não estão previstas. Santa Catarina esse ano teve enchente à torto e direito. Você acha que previram isso? Não previram isso. Então, assim, as pessoas não esperavam que aquilo acontecesse, e aí eu tinha um plano, mas aconteceu algo que estava imprevisto. E aí eu tenho que mudar o plano, eu tenho que mudar a rota, eu tenho que fazer os ajustes. Então, por isso que assim, eu não espere o plano estar perfeito, porque ele nunca vai estar. Então, coloque o que tem no papel, e o que está no papel, siga a risca. Você só vai alterar aquilo quando tiver desvio de percurso, desvio de rota, desvio de desempenho. Se não, segue o baile. Faz o que está no papel, não inventa moda. Para quê? Para sua segurança. Tá? Assim, as coisas, elas existem. Eu lembro de uma colocação que um gestor meu uma vez falou que aquilo me marcou muito. Assim, as regras existem para te proteger. Ou seja, as regras existem para nos proteger. Às vezes a gente acha que as regras existem para nos limitar. E aí a gente quer ir lá experimentar, aí a gente toma na cara e a gente entende que aquilo existia para uma proteção e não para uma limitação. E o plano é basicamente isso. Ele existe ali para te limitar, para não te limitar de algumas coisas, mas para te proteger de algumas bobagens que a gente faz. Como, por exemplo, você fez um planejamento anual com um orçamento, mas o seu intuito, o seu ímpeto empreendedor recebe uma proposta, uma oportunidade que você fala, meu Deus, é imperdível. E assim, qual é o seu ímpeto? Catar um dinheiro que você tem guardado e já planejado para alguma coisa, ir lá e aproveitar a oportunidade. Ou muitas vezes é pegar o dinheiro que você nem tem, pega um empréstimo para fazer isso. Então, o plano, ele existe e é feito por você e pela sua equipe para proteger vocês de algumas loucuras dessas. Porque, Fran, mas e se der certo? É que o risco é muito grande e a gente já está correndo um risco muito grande sendo um empreendedor sem um caixa, sem uma reserva, sem um fundo. Então, às vezes não é o momento de correr risco se você não tem uma reserva para isso. Se você gosta de correr risco, separa uma grana para isso, vai guardando o seu dinheirinho lá, fala assim, ó, esse dinheirinho aqui é para a gente aproveitar umas oportunidades novas. Até porque tem os estágios de aproveitar a oportunidade, né? Mais para frente eu vou gravar outro vídeo mostrando para vocês assim os estágios da empresa e qual é o estágio que a gente está pronto para aproveitar uma oportunidade? Porque a gente, por melhor que pareça, por incrível que pareça, não é toda hora que a gente pega o cavalo selado que está passando na frente. Tem hora que, infelizmente, a gente tem que deixar o cavalo passar, para a gente não cair dele lá na frente. Então, terceiro erro, né? Não seguir o plano, porque ele não está perfeito. Ou seja, siga o plano, mesmo estando imperfeito. Quarto erro, não fazer a análise interna atual detalhada. Como assim? A gente às vezes se empolga, tá? Como eu disse aqui, o ser humano empreendedor, ele é incrível, sabe? Ele geralmente é um ser empolgado, executor, põe a mão na massa, é incrível. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E o lado ruim é o seguinte, muitas vezes a gente pega, tem uma ideia, eu quero um resultado, eu quero fazer 1 milhão esse ano, fazer 100 mil de faturamento por mês, eu quero fazer 300 mil de faturamento esse ano. Você tem uma ideia, você tem um sonho, é legal, às vezes você coloca aquilo no papel, você planeja tudo bonitinho, só que você planeja dali para frente, tá? E eu penso assim, ó, que esse é um segundo estágio, ou um primeiro estágio do planejamento muito importante, que é você entender a sua situação atual. Quer entender onde você está, onde o seu negócio está. Levantamento de números mesmo, porque às vezes eu penso assim, eu quero fazer um ticket médio de tanto, mas você não avaliou o ticket médio atual, e às vezes você coloca, digamos que você coloca, eu quero um ticket médio de R$ 500, e você não olha que o seu ticket médio está de 50 ou de 100, e aí você não consegue chegar no 500 e você começa a ficar frustrado, desanimado, desmotivado. Por quê? Simplesmente por você não ter avaliado que o seu ticket médio está em 100.
Porque se eu avalio e eu descubro que o meu ticket médio está em 100, eu entendo que eu posso chegar em 500? Posso. Mas eu não ponho uma meta de 100 para 500, eu ponho uma meta de 100 para 150, para 130, dali a pouco eu vou para 170, dali a pouco eu vou para 200, e eu vou trabalhando numa crescente até chegar nos 500 que eu quero. Então, essa é a importância da gente colocar e analisar de forma mais detalhada possível o seu cenário atual. Então, quanto que você tem de faturamento, que às vezes a gente coloca lá, eu tenho X de faturamento, 50 mil de faturamento. Mas eu não olho que nem tudo aquilo é venda. Às vezes eu tenho vendas, eu tenho eu tenho vendas recorrentes, eu tenho coisas que encaixam ali que eu vou recebendo de coisas que eu já vendi no mês anterior. E eu acho que tudo aquilo ali é venda. Não, tenho 50 mil de entrada e você não está vendendo 50 mil. Você vai olhar, você está vendendo 30. Por quê? Simplesmente porque não avaliou detalhadamente o seu cenário atual. Então, esse erro que a gente comete, a recomendação para ele é assim, eu faria. Antes de fazer o seu plano, deve olhar para isso aqui, ó. E isso aqui, às vezes ele pode ser motivador ou ele pode ser muito desmotivador, porque a gente olha informações que a gente não esperava. E a gente pensa assim, puta que pariu, né? Não era bem isso que eu estava pensando. Ou às vezes você pode ser surpreendido. Então, nossa, tá melhor do que eu pensava, não imaginava que estava assim. Porém, contudo, entretanto, saber a realidade é sempre melhor. Porque se não está tão bem quanto você planejava, você tem condições de recuperar isso em menos tempo. Se está melhor do que você pensava, você consegue alçar voos um pouco maior, tá? Do que você estava pensando. Ou seja, para você não cometer o erro de não fazer análise atualizada e detalhada, senta, faz uma avaliação, pede levantamento, se você tem equipe, pede para sua equipe, se você é equipe, faça você mesmo, tire um tempo, tire um meio-dia para fazer esse detalhamento, para você poder sentar e fazer o seu plano o mais baseado em informações possíveis. Fatos e dados nos libertam. Eu sei que nós somos empolgados, mas a gente não pode viver de empolgação, só a gente quebra a cara muito grande lá na frente. Então, assim, ó, senta e faz o detalhamento das informações para que você tenha um planejamento mais concreto. Quinto erro, tá? Fazer as coisas no achismo, não avaliar o mercado, tá? Então, como assim? Como eu disse, a gente começa, às vezes, um negócio por necessidade. Então, a gente não faz uma avaliação de mercado, a gente não para fazer uma pesquisa de mercado. A gente só pega algo que a gente faz bem, ou que a gente sabe fazer, começa a vender, que é o principal ponto, né? E o negócio vai embora. E aí, como aquilo funcionou de alguma forma no início, eu não invisto meu tempo e dinheiro para entender o mercado para que, por exemplo, eu possa fazer inovações. Uma coisa muito comum de se ver para pequenos negócios que começam de forma mais desestruturada, que é quando o cara não tem dinheiro para montar o negócio, para ter um fluxo de caixa, para ter uma reserva de emergência, que é a maioria dos negócios, você vê lá que depois de 2, 3 meses ou 6 meses depois, o cara fecha. Por quê? Pelo simples fato de que ele botou uma grana, começou bem, teve aquele ápice, né? Porque quando é novidade, o negócio vai embora muito rápido, a novidade ela vende muito bem. Só que eu não inovei. Então, quando aquilo deixou de ser uma novidade, quando o meu negócio deixou de ser uma novidade, as minhas vendas caíram brutalmente. Então, aonde que entra a análise de mercado aqui? Nesse momento, antes das vendas caírem de preferência. Então, você tem que aproveitar enquanto você está no auge. Eu sou novidade, eu estou no auge. Então, enquanto eu ainda estou no auge, eu já estou pesquisando e entendendo melhor o mercado, agora que eu tenho um pouco mais de possibilidade, para que eu possa inovar, para que eu possa entender assim, o que eu vou fazer diferente no meu negócio. Isso acontece muito para quem tem negócios vinculados a entretenimento, como por exemplo restaurantes, bares, lojas, comércio. Por quê? Porque é isso que eu falei para vocês, assim, abriu, novidade, todo mundo vai lá, quer conhecer, quer ver, quer, né, participar, ter experiência. Porém, se aquilo continua exatamente igual ao longo dos meses, eu não tenho mais o benefício da novidade.
E aí as pessoas deixam de ir porque elas já sabem o que tem lá, já sabem o que é, já sabem como é, e aquilo não mudou absolutamente nada. Então entendam o mercado. Quando você estiver abrindo, ou você que está agora com o seu mercado, com o seu negócio aberto, faça uma análise de mercado. Não é caro essas coisas. E hoje em dia tem ferramenta no Instagram que facilita ainda mais. Você pode fazer pesquisas, aquelas caixinhas de perguntas, aquelas enquetes no Instagram. Isso é a forma mais simples que tem de fazer, mas já ajuda. É melhor do que não fazer nada. Entenda o seu público, entenda o que eles estão buscando, entenda o tipo de experiências que eles querem ter, para que você possa entender o mercado e vir trazendo outras coisas para dentro do seu negócio, outras inovações. Porque aí você consegue se manter, se perpetuar, enfim, consegue manter o negócio rodando por mais tempo. E, obviamente, chega naquilo que a gente tanto quer, que é quando a gente sai daquele estágio de só pagar as contas, né? Que é aquele estágio que começa finalmente sobrar uma graninha, sobrar um dinheiro para você tanto fazer uma reserva ou quanto para você fazer algum tipo de investimento no negócio mesmo. Então, repetindo, né? O quinto erro já, não fazer as coisas no achismo, tá? Avalie o mercado e essa avaliação deve ser feita várias vezes, tá? Não é uma coisa que você faz uma vez por ano. A gente está vivendo numa realidade hoje que as coisas mudam muito e muito rápido. Então, isso precisa ser feito com uma certa constância. Você vai sentir ao longo do tempo no seu negócio se isso tem que ser feito uma vez por mês, se isso tem que ser feito uma vez a cada 3 meses, né, por trimestre, se isso tem que ser feito semestral. Dificilmente eu acho que vai ter negócios que isso tenha que ser feito de forma anual, tá? Eu imagino que assim, o máximo do máximo é de forma semestral e eu ainda acho bastante tempo. Eu penso assim que o ideal seria pelo menos trimestral. Mas se tu conseguisse fazer uma análise superficial, uma análise simples, pelo menos uma vez por mês, nem que às vezes você não vai mudar as coisas todo mês, mas pelo menos você vai colhendo informações para que você tenha essas inovações, pelo menos de forma trimestral. Vamos ao sexto erro, que eu acho que vai ser o último de hoje, né? Porque o nosso tempo aqui já está dando. O 7, 8, 9, 10 vai ter que ficar para amanhã. Então, o sexto erro, não incluir a equipe na hora de planejar. Gente, por também mais incrível que pareça, isso acontece pra caramba, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, não ache que você é o bicho da goiaba. Não ache que só você entende do seu negócio. A partir do momento que você tem pessoas envolvidas, seja uma, tá? Pode ser um funcionário, pode ser uma secretária, ou pode ser o seu cônjuge, sua mulher ou seu marido. Esse planejamento ele tem que ser construído em conjunto. Por quê? Por vários motivos. Assim, e o primeiro deles é que as pessoas, duas cabeças pensam melhor do que uma. Você imagina 5, 10. É mais difícil de fazer um planejamento com 10 cabeças pensando? É, porque conciliar as ideias dá mais trabalho de todo mundo. Porém, é 10 vezes mais oportunidade. Então, vale o cansaço, vale o esforço. E você fazer isso, mesmo que seja uma pessoa, você só está autorizado a fazer planejamento sozinho se você for a equipe. Como assim? Se você for sozinho. E mesmo assim, você ainda pode trocar ideia com um amigo, com um negócio, com um mentor, com alguém para fazer. Mas se você tem que seja uma pessoa na sua equipe, senta, façam juntos. Primeiro, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Segundo, porque a pessoa participou daquela construção, então o nível de comprometimento dela é muito maior. Por quê? Porque ela botou coisa ali, porque ela falou, porque ela pensou, porque ela planejou, porque ela se esforçou. A ideia é dela também, né, em conjunto. Então, isso faz com que as pessoas se envolvam mais, com que as pessoas se comprometam mais, e isso traz transparência para o negócio. Porque se você tem planos de expansão, se você quer crescer, você vai precisar de gente. Se você quer gente, você vai precisar de pessoas que cresçam junto contigo. E não só, não, agora que eu cresci, vai entrar tudo gente nova. É tão gostoso quando você consegue alguém que entre contigo desde o começo, que acompanha o crescimento, que cresce junto, que contribui. E isso só acontece quando existe transparência. E transparência ela vem com o quê? Ela vem com comunicação, ela vem com diálogo. Ela vem com a gente colocar os pratos limpos e o sujo na mesa.
Então a gente precisa dividir, sentar e construir junto, inclusive quando der os percalços. Então, quando, olha, aconteceu um problema, ou a gente não recebeu de um cliente esse mês, de um volume grande, agora não tem dinheiro para pagar, conta tal, tal, e aí o que nós vamos fazer? Eu não tenho vergonha de compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Isso é fundamental para as pessoas entenderem o momento do negócio, para as pessoas entenderem como o negócio está buscando crescer, como o negócio resolve problemas. Então, tudo isso cria um nível de engajamento maior e faz o comprometimento das pessoas que estão contigo crescer muito mais do que se você simplesmente sentasse, quebrasse a cabeça sozinho, fizesse um planejamento e jogasse ao vento e falasse assim, ó, agora a gente vai executar isso aqui, porque eu sou o magnânimo mais inteligente do mundo, eu conheço meu negócio melhor que ninguém, então a gente vai seguir isso aqui e vai fazer e ó, tem para hoje, tá? Então, uma das coisas que eu trago muito para vocês é da gente conseguir envolver pessoas para que nosso resultado cresça. Então, uma das coisas que você precisa fazer para ter pessoas engajadas com você, com o seu negócio e comprometidas, é sentar e fazer o planejamento junto e compartilhar o planejamento. Compartilhar as coisas boas, as vitórias, as conquistas e compartilhar os percalços também. Então, sexto erro e último de hoje, nós vamos esse vídeo que já era para ser 2, provavelmente vai ser 3. Isso é bom, né? É bom que a gente tem bastante conteúdo para vocês. Então, o sexto e último erro de hoje, não incluir a equipe na hora de planejar, tá? Então, anotem esses erros, pausem o vídeo, anotem, vejam onde vocês estão errando, em qual vocês estão errando mais, em qual vocês estão acertando mais, para que você possa fazer pequenas correções na sua empresa ou na sua forma de liderar, porque essas pequenas correções fazem muita diferença, muita mesmo. E uma mudancinha, que às vezes a gente acha que não dá nada, dá um impacto gigantesco no resultado. E se você se identificou com esses erros, não perde o próximo vídeo que eu vou trazer os erros que faltaram, os outros 7, 8, 9 e 10, para a gente continuar se aprimorando e melhorando. E manda esse vídeo para pessoas que você acredita que precisam ouvir, que você fala, cara, você está cometendo esse erro aqui, precisa mudar isso aqui, compartilha esse vídeo, segue aqui o nosso canal, porque isso ajuda a gente a crescer e a trazer ainda mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.